Eu poderia ter evitado aquela discussão dentro do meu lar com aquela pessoa que eu julgo que é difícil, porque será, às vezes não é questão só de outra encarnação ou de outras, mas a questão é que a pessoa é difícil porque alguma coisa lá atrás, quando ela encarnou aqui, ela foi criada desse modo às vezes, ou simplesmente porque ela é assim. Então, ou simplesmente porque a gente fez alguma coisa ou falou alguma coisa para que a pessoa fosse ou se tornasse assim. Então a questão é a gente se policiar nas nossas palavras, saber ser o senhor de suas palavras, né? Saber o que vai falar e o que pode falar, porque os corações nem todos estão preparados para aceitar a questão de tudo. E uma coisa, nós precisamos de nos reformarmos intimamente, né? Uma pessoa que é boa, educada, evoluída, não vai se magoar com a questão do que o outro está falando, do que o outro está fazendo, mas simplesmente vai orar para que ele se arrependa e para que ele se encontre no caminho. Porque da onde é, como eu estava falando, na verdade, da onde é, não. Porque eu estou aqui, que eu ia dizer. E eu peço desculpa aí pela falha. Por que eu estou aqui? Porque eu já disse, a necessidade da gente evoluir juntos. Então nós temos que agradecer até mesmo as provas mais difíceis que passamos no lar. Então nós passamos, aprendemos, evoluímos, mas a necessidade é grande. E quando nós não compreendemos essa necessidade e nós nos magoamos com Deus pela questão que nós estamos com uma pessoa difícil no lar, daí sim fica mais difícil. Não é porque Deus quer, mas sim porque a gente faz com que se torne difícil pelas nossas atitudes. A gente deveria ser diferente, fazer diferente. Se eu compreendo o Evangelho e ele não, eu tenho que ser diferente. Agora, uma coisa que a nossa sociedade ainda alguns de nós estamos nessa questão, que nós não deveríamos estar nessa questão fazendo. Devemos pensar na questão que nós vamos falar. Os preconceitos, nós precisamos eliminar os preconceitos na nossa vida. Porque todos nós, perante os olhos de Deus, somos iguais, somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E nós temos a questão de aprender a se pôr no lugar do outro, aprender que cada um de nós somos importantes pelo que somos. E eliminando esses preconceitos bobos, como ele é diferente de mim, ele é negro, eu sou branco, isso não importa. Nós temos que respeitar a todos, não importa o que são, o que sejam, todos nós somos irmãos. Aquele lá tem síndrome de Down, temos que respeitar até mesmo aqueles que têm uma dificuldade diferente, mas isso não quer dizer nada, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai e nós temos que aprender
a se pôr no lugar do outro e a mudar o nosso coração, porque um dia poderia ou poderá ou poderemos passar pela mesma situação. Então nós temos que mudar, né? Como que a gente muda esses preconceitos, essas discriminações, mudando, ensinando dentro do nosso lar com o Evangelho para as nossas crianças transformarem o coração e se tornarem, quando tiverem mais idade, adultos exemplares, educados, sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito, porque, e até mesmo nós vemos nessa sociedade de hoje, infelizmente acontece muito isso, ainda assim, mas não tanto quanto antes, né? Mas ainda a gente vê isso, a discriminação pelos que muitos discriminam os homossexuais. E nós temos que parar com essa questão. E a primeira questão é como que eu faço para parar de discriminar? Porque todos nós somos iguais aos olhos de Deus. E não importa o que o outro goste, ou seja, o importante é o caráter, a virtude do outro. E nós temos que respeitar a todos, respeitar as diferenças sociais e todas as diferenças que sejam. E temos que estar unidos pelo Evangelho. É isso que nós temos que ensinar às nossas crianças, para que a gente possa eliminar esses preconceitos, essas discriminações que só faz com que a nossa sociedade ande para trás a cada dia mais. Então nós não temos que permitir com que isso aconteça. Então por isso que nós muitas vezes estamos passando por essas dores de cabeça que nós estamos sentindo. Por quê? Porque lá atrás eu fiz com as minhas mãos e eu estou arcando no hoje. Eu plantei e eu estou colhendo aquilo. Então eu tenho que mudar a questão. Mas porque é brincadeira, mas não se deve fazer brincadeira. Se deve respeitar, né? Se deve ensinar. A gente tem que mostrar o melhor do Evangelho, acolher os corações, porque numa brincadeira a gente pode ocasionar dificuldades grandiosas para aquele que está sendo vítima daquela brincadeira, como é complicado a gente ver essa questão. Então nós não temos que brincar com quem nós não conhecemos, e mesmo com aqueles que conhecemos. Nessa questão nós temos que nos colocar no lugar do outro. Não brinque, não faça certas brincadeiras pesadas, é questão que pode machucar o coração do outro, porque nós não sabemos como o outro se encontra. Então nós temos que transformar o nosso coração em amor, mudando essa questão, porque nós estamos vendo que falta o quê? O respeito pelas pessoas. Temos que abraçar a todos e não olhar as diferenças. Aliás, temos que ser mais educados, ser mais conscientes do que somos, porque nós devemos muito mais ao outro do que nós pensamos, por causa que o outro, às vezes, por mais simples que seja, porque muitas vezes a gente julga o outro por ele ser diferente, por ele ter algum problema, e tem muita coisa que aquele lá que nós julgamos pelas aparências, pelas atitudes, por qualquer coisa que ele possa estar fazendo ou falando, nós temos muito a aprender.
Então nós temos que observar e não julgar assim logo de cara por causa que ele é diferente.